Caio, durante 30 anos eu fui adventista do sétimo dia. Hoje, em face ao Evangelho, percebo que os dogmas religiosos presentes na doutrina adventista não resistem ao encontro com a palavra. Mesmo assim, vez por outra, vejo-me assombrado com fantasmas do passado. O sábado, que eu não guardo mais como os adventistas dizem, doutrinas sobre alimentação e comportamento, igreja verdadeira do Apocalipse, perseguição, decretos dominicais e assim por diante. É normal, Caio, eu sentir esse tipo de medo? É normal esse tipo de recaída na minha vida? É a alma que é atrasada demais. A nossa alma, Jesus disse que ela é atrasada, ela é tarda. Nós somos tardos de alma para crer, tardos de coração, tardos de emoção. As nossas emoções vêm depois. O fato é que Jesus tinha ressuscitado de entre os mortos no domingo de manhã e vai ao encontro de dois deles já no cair da tarde, diz Lucas, a narrativa sobre os discípulos indo de Jerusalém para Emaús. Aí Jesus se aproxima e vai com eles e pergunta-lhes: do que vocês vão tratando assim tão intensamente à medida em que vão caminhando? E um deles disse: tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles contaram o que tinha acontecido a Jesus para Jesus. E Jesus, quando ouviu-lhes a narrativa, terminou lhes dizendo: insensatos, tolos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Por que eu estou dizendo isso? Porque diagnóstico de que o nosso coração fica impressionado com acontecimentos passados e que ele é tardo, muitas vezes, para se recuperar dessas impressões, mesmo diante de fatos novos, como aqueles discípulos tinham quando disseram a Jesus: é verdade que algumas das nossas mulheres, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, disseram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mesmo diante desses fatos, que eram fatos novos, eles ficaram com as impressões passadas, porque a alma prevalece em nós guardando essas memórias traumáticas de algumas experiências que a gente teve. Por isso Jesus disse: olha, nem diante dos fatos novos a alma de vocês se atualizou, seus tolos e tardos de coração para crer. Então eu digo isso a você porque, conquanto você esteja agora sendo atualizado pelos fatos novos do Evangelho, pela compreensão do significado do que Jesus já fez na cruz, como ele já rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, cheio de ordenanças e que só nos prejudicava, e como ele expôs os principados e potestades ao desprezo quando rasgou o débito humano todo na cara do diabo e de toda e qualquer consciência acusativa. Compreendendo isso, você já tem fatos novos, mas você precisa deixar que esses fatos novos da compreensão do Evangelho se transformem em fatores curadores do seu ser, das suas emoções, que muitas delas ainda estão presas na doutrinação infantil, nos medos antigos, da escola sabática, da igreja adventista, das doutrinas, dos medos. Até na hora que você come alguma coisa que está fora daquela dieta, você diz: ai meu Deus, aí tem que se lembrar do Senhor dizendo a Pedro para comer os quadrúpedes e os répteis, não pensar que o que Deus santificou o homem pudesse considerar imundo, mas o conflito ainda está ali. Ou em relação a ir à praia num dia de sábado, ou a um sítio, ou ficar na fazenda e não voltar para prestar aquela continência a Deus no templo e obedecendo aquelas regras todas das diversas formas de adventismo sabatista, pode produzir nessa alma ainda traumatizada,
que fez isso durante anos por medo, de vez em quando voltar essa sofreguidão aflita. Mas é o retorno dessa alma atrasada, e que você vai ficar completamente curado disso na hora em que você deixar que o evangelho que você está compreendendo deixe de ser só uma compreensão e se transforme num fator pacificador dentro de você. E você abrace isso pela fé de todo o coração, com alegria. Na hora que você abraçar o evangelho com alegria, consciente em fé, todos esses traumas sabáticos e adventistas desaparecerão para sempre do seu coração. A alegria pelo que Jesus fez limpará a sua alma desses efeitos rebotes de traumas, dos medos, das angústias semeadas em você no passado. E aí, Braulíssimo? Caio, se Jesus curou no sábado, com base em que na vida de Jesus esse pessoal da Adventista guarda o sábado? Não, eles não têm base nenhuma na vida de Jesus, no ensino de Jesus, em nada. Tá. Eles têm que fazer uma força, uma ginástica de sistematização e de ocultamento de textos bíblicos do Novo Testamento e fazer uma sistematização do que lhes interessa de acordo com muitos textos do Velho Testamento, para criarem esse pacote doutrinário que ensinam, e eles são muito doutrinadores. Todo esse pessoal das seitas antigas são muito doutrinadores. Os adventistas doutrinam mesmo. O cara entra ali, ele é doutrinado na moral adventista, no comportamento, nas tradições, na dieta, na religiosidade, nas devoções, no catecismo, na doutrina. A mesma coisa nos testemunhos de Jeová, a mesma coisa entre os mormons, a mesma coisa entre esses grupos que os evangélicos consideram seita, são os que mais doutrinam mesmo os seus membros. De modo que eu ouvi de uma pessoa que ficou 30 anos, né, como ele disse, lá dentro daquilo ali, que de vez em quando ele tem um efeito rebote desse bafo de medos, é normal, mas ele vai ficar completamente livre disso, dando ouvidos ao que eu acabei de dizer. Bom dia. Esses dias completam um mês que eu tô te assistindo. Por favor, me dê uma luz. Ao me aposentar, eu fiz um pacto com Deus de dar o dízimo na igreja adventista. Sexta-feira agora eu estarei indo pegar o dinheiro no banco para no sábado de manhã deixar na igreja. Eu faço isso porque eu tenho medo de parar. Me pesa no coração. Eu tenho pesa medo... ou tem só medo? Porque se é um peso, é todo tipo de peso. Porque me parece que é medo. Medo de Deus pesar a mão, medo de estar traindo a Deus, o que tu votes, tu pagas. Especialmente ele aprendeu isso na igreja adventista, que é uma igreja do Velho Testamento, totalmente do Velho Testamento. Jesus é um bônusinho adventista. É uma igreja do Velho Testamento, é do sábado, é das dietas de Moisés. Aboliram algumas festas judaicas, mas é um judaísmo ocidental, onde Jesus é um bônus, é quase um judaísmo messiânico. Seria messiânico se fossem todos judeus, mas não são. Então é medo do Velho Testamento. É o que ele diz, ele fala, tenho medo de ser castigado por Deus. Pois é, ao contrário. E agora Jesus diz para ele, não jureis. Jesus aboliu isso. Não leu ainda aqui Mateus, meu filho? Lê aqui Mateus. Não jureis. Não jureis, não voteis. Não façam isso. Não façam nunca. Seja a sua palavra sim, quando for o dia do sim. Seja a sua palavra não, quando for a hora do não. Mas não jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o lugar dos cabelos dos seus pés. Não jureis por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela vossa cabeça, eu juro pela minha vida.
porque vocês não podem manter nem fazer cair um fio de cabelo espontaneamente da cabeça de vocês. Não jurem, porque vocês não têm poder sobre nada. Não digam definitivamente nada definitivo, porque vocês não sabem o que é definitivo. Então só digam hoje: o meu sim é sim e o meu não é não, porque o que foi apresentado a mim é digno de um sim, ou o que foi apresentado a mim é digno de um não. Mas eu nunca vou dizer para sempre, até o último dia da minha vida. Eu prometo que eu colocarei tanto neste gasofilácio, ou na vida desta pessoa, ou nisto ou naquilo, porque eu não tenho poder sobre nada. Eu posso ter um derrame agora ali, não conseguir nunca mais me levantar o braço direito, e nem andar. Não vai te impedir de cumprir. Tudo, eu não tenho poder de nada. Nada. Então, querido, você está perdoado pelas veterotestamentariedades da sua ignorância adventista ensinada por pessoas às vezes tão bem intencionadas, mas que não entenderam o evangelho coisa nenhuma ainda. Porque Jesus já disse: não jureis, e quem jurou, acabado está esse juramento. Não tem mais juramento. A cruz acabou todo juramento. Quando Jesus disse está consumado, ele cancelou inclusive todo juramento, toda idiotice, todo compromisso da gente com a burrice de ser. Não só o escrito de dívida que havia contra nós e transgressões diversas foi anulado na cruz, mas a minha ignorância foi perdoada na cruz. Está pago, está consumado. Então faça do seu dinheiro o que você quiser fazer do seu dinheiro, mês a mês. É saudável doar? É mais do que saudável. É essencial doar. É essencial para quem? Para Deus? Não. Deus nunca recebeu um tostão de ninguém. Quando ele diz que ele é o dono do ouro e da prata, o que ele está dizendo não é: eu sou o dono das moedas de ouro e das moedas de prata. Não. O que ele está dizendo: olha, todo ouro que existe na terra é meu. Toda prata, todo diamante, toda riqueza é meu. Se eu quisesse viver disso, eu me alimentaria disso, eu criei. Ainda botei lá no coração da terra. É um fenômeno do oculto, por isso que é tão valioso. Mas eu não preciso disso. Vocês é que escavam e se matam por isso. Eu criei isso. Quando ele diz eu sou o dono do ouro e da prata, o que ele está dizendo: eu não preciso nem do ouro e nem da prata de vocês. É o oposto. Deus nunca recebeu um tostão de ninguém. Quem recebe é o homem. Por que o Velho Testamento mandava dar o dízimo? Era para Deus? Não, era para o homem. Para a tribo de Levi comer. Para o próximo que me serve poder continuar me servindo, me ajudando. Ele me serve com ministrações espirituais. Ele tem uma dedicação exclusiva a viver para buscar me edificar no meu conhecimento, na minha percepção. Nada mais natural do que eu ajudar a esse que me ajuda tanto, e ajudar ao todo de tudo isto que traz esse benefício de natureza espiritual, que precisa da ação de terceiros para ser produzido e chegar até mim. Mas eu não estou dando dinheiro para Deus, eu estou dando dinheiro por causa de um mandamento de Deus a homens concretos que precisam comer, beber, vestir e que me servem em amor. Esse era o espírito do dízimo no Velho Testamento. Uma tribo não se ocuparia de certas atividades e 11 outras tribos de Israel sustentariam esta. Esse era o objetivo, mas virou um fim em si mesmo. Virou negócio, virou lucratividade. Virou o covil de salteadores, virou o que eu li hoje em Pedro, usura, sórdida ganância, virou o objetivo das coisas. Mas a razão primitiva era essa. E no Novo Testamento, o dinheiro é algo que eu devo doar, mas sem peso de culpa, sem legislação, sem nada disso, como espontaneidade do meu coração, porque toda vez que eu dou, eu fico salvo
do espírito da usura. Eu diminuo as garras da usura, as garras da mesquinharia, as garras da posse, as garras do culto a Mamon dentro de mim. Cada vez que eu pego o meu salário, separo dali um dinheiro e ajudo causas boas, pessoas carentes, pobres e necessitados, familiares fragilizados e impedidos de realizarem sua própria sobrevivência no momento, eu vou vendo em volta todo mês o meu dízimo, que pela misericórdia de Deus não é dízimo. Eu nunca dei o dízimo, eu sempre dei muito mais do que o dízimo, eu sempre vivi do dízimo. E o resto que eu ganhava eu doava para a obra de assistência a pobres, necessitados, como até hoje aqui. Tudo que eu ganho eu ponho aqui. Põe na VMVTV, põe no Caminho da Graça, ajuda a pagar salários, a completar necessidades de irmãos que eu vejo que estão apertados. Eu recebo uma oferta que eu não estava esperando. Eu vejo o que eu preciso, tiro dali para mim o que eu preciso. O que eu não preciso eu distribuo. Um aqui, outro ali, acolá. Faço isso para quê? Estou comprando alguma coisa? Vou ser mais abençoado? Não. Eu só estou fazendo o que eu sei, o que eu devo. Está sobrando, então eu não preciso de um maná em estoque. Eu sou filho do maná. Eu digo, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Então eu tenho pão para hoje. Se tem pão sobrando, eu distribuo. Amanhã eu terei o pão de amanhã. E eu vou comer o pão de amanhã e vou distribuir. Assim eu vivi esses 60 anos. 42 de fé, com essa consciência. E vou viver até morrer. Com o privilégio de nem pensar em dízimo, porque é muito pouco. E nem me oprimir por dízimo nenhum quando não tem nada. Quando não tem nada, não tem nada. Quando tem, só tem para nós aqui comermos, tem para nós comermos. Agora, se tem para nós e sobra, eu vou ajudar a quem está precisando. Não tem mágica, com Deus é assim. Esse é o espírito do Evangelho. Ficar buscando criar uma doutrinazinha é idiotice. O que Jesus fez foi assim. Foi assim que ele tratou a vida. Foi assim que os apóstolos trataram a vida. É assim que todo mundo que entendeu o espírito do Evangelho trata a vida. E eu espero que você aprenda isso. Tá bom, meu filho? Beijo pra você. Ele fala, por causa do pacto eu tenho medo. Tá quebrado. E agora que eu jurei, posso quebrar. Todo pacto foi quebrado na cruz. O pacto do macumbeiro, da magia negra, o pacto do voto, do dízimo, tudo que é pacto, tudo que a loucura humana fez, todo pacto humano é loucura, porque a gente não consegue dizer se preserva um fio de cabelo da cabeça. Pacto é arrogância. Pacto é arrogância? É arrogância. É arrogância. É uma das coisas que Jesus diz que é arrogância. Se você não consegue decidir, definir, controlar um fio de cabelo da sua cabeça, você vai pactuar o quê? A gente só diz sim e diz não. Pacto é arrogância. Sempre foi e será.